Gênesis capítulo 24. Abraão manda buscar uma mulher para Isaque. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens de seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. O encontro de Rebeca. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou-lhe: de quem tu és filha? Dize-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. E ela lhe respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: temos bastante palha e forragem.
e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto pendente as pulseiras nos braços de sua irmã e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que disse: Assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida, porém ele afirmou: Não comerei, até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe: Fala. Então disse: Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito, meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravo e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor. E o pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes, e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento, se eles não a entregarem a ti. Estarás livre do juramento que me fizeste. Então, hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Peço-te que me des de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me des de beber. E ela, sem demora, baixou seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços. E, inclinando-me, adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para o seu filho. Portanto, se agora vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o. Se não, também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor. Nada podemos dizer, nem de mal nem de bem. Rebeca está diante de ti. Toma e vai, que ela se torne a mulher do filho do teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles,
prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: Deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: Deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Porém ele respondeu: Não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: Chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. O casamento de Rebeca e Isaque. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Tu irás com este homem? Ela respondeu: Irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Ber-lai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher. E ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casa-se com Quetura. Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Adibá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presente aos filhos de suas concubinas, e ainda em vida afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, sim, para a terra oriental. A morte de Abraão. O tempo da vida de Abraão foi de 165 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Ber-lai-roi. Os descendentes de Ismael. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael,
por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e os seus nomes, dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos. Então ele expirou e, ao morrer, foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Ávilat até Sur, em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Esaú e Jacó. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: Estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque muda-se para Gerar. Sobreveio à terra uma fome além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela.
porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa dele. Por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Isaque perguntou-lhes: Por que viestes encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsaste? Eles responderam: Temos visto claramente que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem. E te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor.
Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bazemate, filha de Elon, o Eteu, e elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque manda Esaú preparar-lhe um guisado. Quando Isaque já estava idoso e os seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe o pai: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Vai para o campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Rebeca estava escutando quando Isaque falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú: Traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Porém, Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: Mas meu irmão Esaú é peludo, e eu sou liso. E se o meu pai me apalpar, serei como um enganador a seus olhos. Assim trarei maldição sobre mim, e não bênção. Mas sua mãe respondeu: Meu filho, caia sobre mim essa maldição. Somente obedece a minha voz e traze-os para mim. Então ele foi, tomou-os e os levou para sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e deu a seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que tinha preparado. E Jacó foi até seu pai e o chamou: Meu pai? E ele respondeu: Estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E Isaque perguntou a seu filho: Como foi que a achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, o teu Deus, mandou-a ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, para que eu te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu.
porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e ele o abençoou. No entanto, Isaque perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Seu pai então lhe disse: Traze-me a caça de meu filho, e comerei dela, para que eu te abençoe. E Jacó trouxe-lhe a caça, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Meu filho, aproxima-te agora e beije-me. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Esaú descobre que perdeu a bênção. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó e este saiu da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça e também fez um guisado saboroso. E levando a seu pai, disse-lhe: Meu pai, levanta-te e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho Esaú, teu primogênito. Então Isaque, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: Então, quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu vieste e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Porém, Isaque respondeu: Teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus parentes por servos, e o enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: Tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Esaú levantou a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e disse consigo: Os dias de luto por meu pai estão chegando, então matarei meu irmão Jacó. E relataram-se a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Por isso ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Teu irmão Esaú está se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de meu irmão Labão, em Harã, e demora-te alguns dias com ele, até que passe o furor de teu irmão, até que acabe a ira de teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque ficaria eu sem meus 2 filhos num só dia?
Isaque manda Jacó para Padã-Arã. E disse-lhe Rebeca a Isaque: Estou aborrecida da vida, por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas desta terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver? Gênesis capítulo 28. Isaque chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe: Não tomes mulher dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher para si, e que, tendo-o abençoado, havia-lhe ordenado: Não tomes mulher dentre as cananeias. E que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe e foi para Padã-Arã. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Então Esaú foi a Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó e o sonho da escada. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, cheio de temor, disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. A coluna de Betel. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres.